Recording is on. Tomara que esse bicho não fique travando hoje. Pessoal, nossa aula de hoje ela é meio que uma revisão, né? Que a gente está terminando esse segundo conteúdo, né, do segundo bimestre. Nós começamos o primeiro conteúdo lá com aquele das desigualdades sociais e o surgimento das condições de subdesenvolvimento nos países que se acentuou no século XX, né? Com a Revolução Industrial, com a ascensão do capitalismo, com a ascensão da globalização, com o aparecimento das grandes multinacionais, e a partir disso, alguns lugares eles começaram a absorver riquezas e se desenvolveram, né? Principalmente os países que detêm tecnologia, e os países que não detêm tecnologia, que ficam à margem nesse processo, meio que eles ficaram esquecidos e, por N problemas, né? Eles começaram a cair na questão do subdesenvolvimento, né? São países que não conseguiram se desenvolver. Aí nós temos vários países que se encaixam nos dois quadros, né, como os países europeus, nos países ricos, como os países africanos, da América Latina também, nos países pobres. Esse foi o primeiro conteúdo. Esse segundo conteúdo diz respeito às organizações internacionais que tentam diminuir essas diferenças entre os países, né? Então, eles têm vários órgãos, né? Existem vários órgãos a nível mundial que tentam diminuir essa condição de desigualdade, de diferenças econômicas entre os países, né? Um deles é a ONU, né? Que a gente viu na aula passada, no caso, sexta-feira. Segunda, nós tivemos a reunião com os professores pela manhã, né? E vocês tiveram apenas atividades postadas. E hoje nós vamos fazer uma revisão, encerrar esse conteúdo para que na próxima segunda a gente comece um conteúdo novo, né? Já na esperança de ter essa decisão se a aula presencial volta agora ou não. Bom, então vamos seguindo, né? Nessa revisão nós temos alguns principais organismos internacionais que a gente falou na aula passada. Eu vou começar a projetar aqui para a gente poder relembrar e no final da aula vai ter um pequeno pequenas questões assim de pesquisa também. Não vou passar direto do livro não, porque elas são um pouco extensas, mas aí eu boto para pesquisar, né? Então, como eu falei, o primeiro, né, o mais antigo, né, e também, assim, na minha opinião, pessoal, o mais importante, né, organismo internacional que tenta diminuir essas desigualdades sociais, né, e que tenta ajudar os países que passam em dificuldade, assim como tenta manter a ordem, né, inibindo guerras, diminuindo as condições de pobreza, tentando melhorar as condições de saúde, de educação dos países em dificuldades, é a ONU, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas, né? Creio que vocês já devem ter ouvido falar aí na TV ou na internet, né? É bastante antiga, né? Bem tradicional, é uma união de países, né? Que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, com esse objetivo, né? Aqui a primeira Liga das Nações em 1920, quando começou os países, os líderes de Estado, né, presidentes, primeiros ministros, eles começaram a pensar numa forma de unir os países para que não existissem mais guerras, né, que os países fossem menos competitivos politicamente e territorialmente, para que nenhum país não tivesse interesse de invadir seus vizinhos, como o caso que a Alemanha fez, né? E também tentar diminuir as desigualdades que existem entre esses países, né? Fazendo com que não só alguns países fiquem ricos, mas que todos os países consigam se desenvolver de forma mais igual, né? Então esse era um dos objetivos da ONU, e a ONU ela começou a criar subsidiárias, né? Como se fosse organismos que vão ajudar ela a se desenvolver, né? Então existe a ONU, né? A ONU ela tem uma Assembleia Geral, que é quando os presidentes, os primeiros ministros, reis, né, de todos os países eles representam, né, representam seus países nessa Assembleia. Ela acontece anualmente, a Assembleia Geral, e ela discute os problemas atuais que estão prejudicando e que estão acontecendo nos países, né? Esse ano na Assembleia Geral, nós tivemos em pauta muito essa questão da pandemia, né, em nível global.
Então, ações de combate à pandemia, elas foram palco, o ponto principal a ser discutido na Assembleia Geral desse ano, né? Assim como o ano passado também, né? Mas também questões econômicas, políticas também são debatidas, né? Então, cada país que faz parte da Assembleia Geral, ele expõe suas dificuldades, né? No caso, o chefe de Estado maior, né? Vai representando ou alguém que ele mande vá para fazer essas exposições, né? Então, são traçados acordos bilaterais, acordos entre os países, para que alguns problemas possam ser solucionados, assim como parcerias econômicas, né, administrativas também, né, e tecnologia. Alguns países que estão aptos dispostos a trabalhar sua tecnologia, compartilhar suas tecnologias com outros países. Então, ela é bem necessária e também muito importante, né? Então, a ONU também ela veio com a intenção de financiar, né? Financiar o que acontece em relação ao desenvolvimento, financiando o desenvolvimento e a reconstrução dos países que estão passando por dificuldades, né? Essa aí é uma foto de uma Assembleia Geral bem recente, né, de 2018. Como eu falei, ela acontece nos Estados Unidos, em Nova York. Aí ela é a foto moderna, né, do parlamento hoje, onde os presidentes dos países eles vão lá fazer suas exposições anualmente. Então, como eu falei, além da, além da ONU, a ONU também possui outros organismos dentro dela e tem algumas agências, né, que são externas à ONU, que agem individualmente para a questão de financiamento. Né? No caso da Unesco, da Unicef, a Unesco ela vai cuidar da educação e da cultura, a Unicef da proteção da infância. Né? O FMI ele vai financiar a reconstrução dos países, né, o financiamento e investimento em desenvolvimento, e o Banco Mundial, que vai fazer empréstimos para que os países possam sair de uma condição, né, diferente de organização para uma melhoria, objetivando uma melhoria nessas condições. Né. Aí vem a FAO e a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, e a FAO é a Fundação das Nações Unidas da ONU para a Alimentação, que vai cuidar dessa questão do abastecimento de comida, né, e de trabalho, as duas, né, no caso a OIT do trabalho e a FAO da alimentação, para os países que estão passando por necessidades. O Banco Mundial e o FMI também, eles representam a parte financeira da coisa. Então, como eu falei na outra sexta, o Banco Mundial e o FMI, eles são responsáveis pelo financiamento. Então, quando um país, ou até mesmo quando uma empresa de um país, ela necessita de financiamento para desenvolver alguma obra, e essa obra tem um cunho de desenvolvimento social que venha a beneficiar as pessoas, o Banco Mundial e o FMI ele pode emprestar dinheiro, né, a juros bem camaradas, para que essa empresa, esse estado, esse país, né, nosso estado do Rio Grande do Norte, ele já foi o FMI recentemente, para tentar financiar alguma obra de desenvolvimento que possa beneficiar as pessoas. Então a parte de dinheiro, a parte de financeira mesmo fica com esses dois. E a questão militar, né, que fica a cargo da OTAN. A OTAN, né, como eu falei na sexta, a OTAN ela é a organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Não existe, para a ONU, não existe essa concepção de manter a paz se não tiver um exército. Né? Então, é aquela concepção bem norte-americana da paz armada. Nós vamos manter a paz nos países, mas para isso nós precisamos de uma estrutura que mantenha a guerra. Né? Então, é uma coisa contraditória que a ONU faz, mas eles acreditam que dessa forma eles vão conseguir manter a paz à força. Então, os países que estão passando por guerras, por conflitos, a OTAN